Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira, como do Grupo Ágape de Teatro aqui de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, Simão Pedro falará sobre a passagem do Evangelho em que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Qual esse conteúdo? Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Queridos amigos, é uma alegria estar novamente aqui com vocês no nosso programa Café com Luz, esse espaço em que a gente vai tratar de espiritualidade, da nossa essencialidade, um bate-papo informal, tomando um cafezinho. Se você não gosta de café, pega um copo com água, pega um suco, mas senta aqui com a gente, vamos conversar disso. E para o nosso encontro de agora, a gente está trazendo o nosso querido amigo Simão Pedro. Ô, Simão, tudo bom? Tudo bem, né? É um prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu, alegria estar com vocês aqui nesse café com luz. Né? Eu estou acostumado com café, a luz ainda não, então mas agora eu estou juntando. Vamos ver se a luz vem, né? Para inspirar o nosso bate-papo. Gente, para quem não conhece ainda o Simão, é claro que esse programa é uma proposta do movimento espírita, mas a gente acredita que aquilo que é do bem nasce em tudo quanto é tipo de pomar, que o fruto é o fruto do bem. Então você que está nos assistindo, que não conhece ou do movimento espírita, vou pegar aqui só um resuminho, tá, Simão, que é grande aqui. O nosso irmão, ele é de Minas, terra boa, né? E a área de atuação do nosso querido irmão é em Patrocínio, Minas Gerais. E qual é o teu departamento lá, a área mais de atuação no movimento espírita lá? Em Patrocínio hoje, na Casa do Caminho, que é onde eu frequento, por hora eu estou na presidência, né? Por uma injunção do destino, né? Se assim pudéssemos dizer, mas como não podemos, foi fruto da escolha das pessoas. Mas a Casa do Caminho é um centro que já existe há mais de 50 anos, né? E é um centro agradável, de pequeno tamanho, né? Um público não tão grande assim, e a gente faz essas trocas de ideias lá. Então, hoje a questão da presidência é uma questão mais pro forma, né, pró-estatutária, e eu estou na área de assuntos doutrinários. Estou justamente na área das palestras, dos estudos. E aí sai de Minas e no movimento espírita nacional também. Dentro da possibilidade, tenho rodado alguns lugares aqui na nossa região, no estado, fora do estado, temos rodado. Bom, vamos entrar no nosso tema, Simão. Evangelho que nós vamos conversar. E parece coincidência, mas não foi. Tem uma passagem que é o que nós vamos explorar nesse nosso momento, que é uma passagem de Jesus, e eu vou tentar resumir, meus amigos, para não ler tudinho aqui, mas Jesus já havia partido, entre aspas, né? já tinha acontecido o Calvário. E ele começa a aparecer ainda, né, para os seus discípulos. E ele tinha essa relação de proximidade, esse negócio de casa grande, casa pequena, casa do coração não tem tamanho. E os Simão Pedro e mais alguns estavam pescando, foram para o Mar da Galileia. Quando estavam voltando, viram Jesus estava na praia, preparando um peixinho, uma fogueira. O pessoal reconheceu e foi todo mundo correndo. Assim. E naquela situação, no peixinho, Jesus ali naquela intimidade gostosa que a gente vê do Evangelho, e aí Jesus faz a seguinte pergunta que pode parecer um trocadilho com a sua pessoa. Simão, tu me amas?
Tá entendendo? Aí ele vai dizer, não, Maurício, nós nos conhecemos há pouco tempo, eu tenho muita estima, mas o Simão Pedro, né? Pedro, tu me amas? E ele faz 3 perguntas. Você teria perdido a paciência? Fala isso, Simão. Na segunda, o que aconteceu com Simão Jesus? Pedro? Nunca se perde a paciência, nunca se perderia a paciência. Pelo contrário, né? Ser questionado 3 vezes, você fica até lisonjeado, né? Mas o fato dessa passagem que nós temos que perceber é que ela é atrelada a uma outra passagem. Na noite da prisão, Jesus, ele conversando com os discípulos, ele indica que seria traído. E quando ele diz que vai ser traído, muitos perguntavam-se, Senhor, mas quem? Ou serei eu? E perguntando. E Pedro ele afirma, né, que irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus vira-se para Pedro e fala, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, né, fazer-te deitar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E de fato aconteceu isso, né? Pedro nega a Jesus 3 vezes. Não conheço esse homem, já disse não conheço esse homem. Jesus é crucificado. Jesus reaparece para Maria de Magdala. Depois ele aparece para os caminhantes de Emaús, 2 discípulos. E depois os discípulos reunidos, a portas fechadas, lá ainda em Jerusalém, ele apresenta-se para os apóstolos e cumprimenta a todos, genericamente, a paz esteja convosco. Tomé não estava, reclamou. No primeiro não estava, ele reclamou na segunda. Ele não acredita, só se tocar-lhe as feridas. Jesus apresenta-se de novo, a paz esteja convosco, chama Tomé e diz, toca-me, né, Tomé. Mas o que está o pano de fundo? É Pedro. Porque no dia a dia, Jesus sempre andava com Pedro. Aliás, Pedro andava com Jesus, mas de que forma? Todos os apóstolos, e havia momentos que ele caminhava um pouco mais com Pedro, João e Tiago. Os mais próximos eram dentro do 3, círculo. sempre esses 3 mais próximos, não por serem prediletos, não é isso, mas talvez pela própria característica desses 3. E Pedro nega Jesus. E o fato de Jesus não se dirigir diretamente a Pedro, isso, especulação, pode ter criado aquela ideia, ele não me perdoou. Ele deve estar pensando, nossa. Tanto que Pedro falou para Maria de Magdala, quando ela perguntou para ele, disse aos apóstolos, o Senhor apareceu para mim. E Pedro fala, como tu dizes, apareceu para ti, mulher? Ou seja, logo para você, por que não para mim? Né? Então, e pode ter ficado ali aquele ranço de culpa, né? Eu neguei, tá vendo? Agora ele nem está olhando para mim, e assim vai. E essa outra passagem, ela vai se dar já na despedida, vamos dizer assim, do Cristo, porque ele conviveu dias e dias com os discípulos, e nesse momento ele estava ladeado por diversas pessoas, não só pelos apóstolos, tanto que são chamados 500 da Galileia. E conversando com as pessoas, ele dá uma parada na conversa e vira-se para Pedro e faz essa pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro já responde na hora, né, imediato, né, amo, Senhor. E aí Jesus diz, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Depois pergunta de novo, Pedro, amas-me mais do que estes? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Continua a conversa. Lá no finalzinho das conversas é que Jesus volta-se para Pedro de novo e pergunta para Pedro, Simão, filho de Jonas. Veja, as 2 primeiras perguntas foram, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A terceira pergunta já não foi Pedro, o apelido. Foi Simão, filho de Jonas, nome completo dele. Simão Bar Jonas. Amas-me mais do que todos? E aí Pedro começa a chorar. Quer dizer, aí sim, agora que me perdoou mesmo, né? Mas você não vai responder agora o que aconteceu. Eu vou ter que parar para a gente fazer um pequeno intervalinho do nosso primeiro bloco. Segura aí que vocês têm que ouvir o resto dessa história. A gente já volta. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas,
bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Voltamos com o nosso segundo bloco dessa conversa gostosa do Café com Luz com o nosso amigo Simão Pedro, que estava falando do seu xará Simão Pedro, na terceira pergunta que para nós, não que a gente ia se rebelar com Cristo, mas será que o Cristo está duvidando que eu o amo? Tu sabes que eu te amo, só que tem algo mais, além do link das 3 negações com as 3 afirmativas de Pedro, a gente talvez estivesse preocupado assim, né, Simão? Então você está perguntando se eu te amo, então o que você quer que eu faça para você? E Jesus não pediu nada para provar o amor para ele, entre aspas, diretamente. Continuando onde você parou, Simão, que a gente te interrompeu. Exatamente isso. Para Pedro ele não pergunta, ele só indica. Pela terceira vez, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, e Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. A frase apacenta as minhas ovelhas, ela é assertiva. Ou seja, ele não está perguntando para Pedro, ele não está pedindo, ele está afirmando, apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque apesar da negativa ou da negação, Jesus sabia do potencial de Pedro, sabia do que ele era capaz de fazer. E ele só diz, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. E Pedro, nesse momento, é que aí ele faz o link. Pedro nega Jesus 3 vezes, de boca. E Jesus pediu para ele só 3 vezes de afirmação do amor de boca. Mais nada além disso. Não tinha contrato registrado. Nenhum contrato, nenhuma testemunha, nada. Apacenta as minhas ovelhas. O que é isso, Pedro? Tu me negou, não fez queixa isso de ninguém. Nós faríamos. Nós não faríamos cobrar do amigo? Ele não, e nós faríamos. Que magoado. Né? Ainda diria assim, pode deixar, a hora que você precisar de mim, você me aguarda. Me aguarda, tá, Pedro? Mas isso não é característica do Cristo. Ele só disse, apacenta as minhas ovelhas.
E Pedro apacentou, porque isso para ele foi importante. Para ele foi o motivo de informar a todos que ele tinha negado. Porque quando ele ia pregar, as pessoas muitas vezes diziam, mas ele negou. E ele respondia, neguei e me doeu. E eu não quero que vocês sofram o que eu sofri, então não neguem. Então Jesus não colocou ele em saia justa em público. Pelo contrário. Disso, não. Pelo contrário. Foi justamente afirmar aos outros que ele, Pedro, uma pessoa normal, né? Que aliás os 12 eram normais, comuns no sentido geral da palavra. Por quê? Jesus escolheu 12, os melhores homens. Um traiu, um negou e 9 fugiram quando foi preso. Olha que turma boa. Você pode contar com todos, né? Mas isso até naquele primeiro momento. Depois eles entenderam de fato o que era essa missão, todos eles, os 12, porque depois Matias volta, assume o lugar de Judas. E os 12 saem pelo mundo. Todos eles vão pregar, à exceção de João, que fica locado na região mesmo que estava, na Palestina. É próximo a Maria também. Dada até a sua missão de cuidar de Maria. E os demais não saem pelo mundo. Então vejam que eles entenderam-se, todos eles com as suas fragilidades, como se estivesse nos mostrando Jesus que para segui-lo não tem que ser perfeito. Aliás, só se aperfeiçoa seguindo. Então, eram as pessoas com as quais ele contava. E ele disse, eu vos escolhi a vós. É que a gente falta noção de processo. Tudo é um encadeamento. E Jesus, ele se permitiu que nós chamássemos de mestre. E um bom mestre entende que o discípulo está sujeito aos erros e aprende com os erros. E aprende com os erros. Então, essa situação dolorosa ao coração de quem ama, mas que também tem a fragilidade, deve ter doído demais. Então, o amor dele era tão grande que ele não via um homem mau fugindo com medo. Ele via alguém que ainda não tinha essa... Porque ele disse isso a ele, orei ao Pai para a tua fé não desfalecer, ou seja, vai ser ação sua, Pedro. Não se preocupe, é ação sua. Agora, ele conhecia, porque Jesus disse, eu já vos conhecia um a um, porque antes que o mundo fosse, eu já era, dizia Jesus. Então, quanto a isso, não. Ele entendia, sabia quem ele tinha escolhido, e sabia tanto que nós temos o cristianismo vivo, graças a essas e outras pessoas que surgiram. Quantos partiram do erro? Se pegar a história de Paulo, não tem diferença. A hora que ele acorda, que ele percebe, não tem discussão. Quando cai do cavalo, literalmente, ele só pergunta para Jesus, o que queres tu que eu faça? Ele não diz assim, mas peraí, não, eu estava perseguindo a turma. Ele não vai realizar racionalmente, isso ele já vinha fazendo e a gente se nem ele me chamou é porque ele conta comigo, então acabou a conversa. Ou seja, ele não ficou dizendo assim, mas senhor, eu vim aqui até para aprender um pessoal agora ali em Damasco, agora eu vou chegar em Damasco. Não, senhor, o que queres tu que eu faça? Então é a característica de quem está disposto. Ananias, veja, dormindo, porque diz a passagem que Ananias foi acordado em sonho. Jesus aparece em sonho, então ele estava dormindo. Imaginemos que fosse um domingo de manhãzinha, 5 horas da manhã, garoando, né? E Jesus aparece para Ananias, né? Que maravilha! E fala, Ananias, ele fala, eis-me aqui, senhor. Se fosse talvez um de nós dois, não sei. Simão, 5 horas, dá um tempinho, me ajuda aí, né? Domingo, me ajuda aí. Uma meia horinha, né, Jesus? Mas não, eis-me aqui, senhor. E o segundo pedido não é mais fácil também, não. E aí vem um detalhe. Quando Jesus fala, vá à rua direita, à casa de Judas, lá tem alguém que você precisa atender. Ananias fala, senhor, quem lá está é Saulo. Ou seja, senhor, peraí, o senhor não está entendendo, o homem que está lá é o que está nos perseguindo, ou seja, lá está Saulo, nosso perseguidor. Está querendo me matar. E aí Jesus diz para Ananias, deixai, né? Diz Ananias, ele, né, quer dizer, Paulo, ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostrarei a Paulo quanto ele padecerá por causa do meu nome. Ou seja, Ananias, não faz juízo de valor. Vocês estão no mesmo nível. Eu já conheço, deixa que eu escolhi. Em outras palavras, foi isso. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele quanto ele padecerá por causa do meu nome. E o interessante é que Paulo entendeu tão bem isso, que quando Paulo se refere a si como vaso, ele diz, temos esse tesouro, o evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Para mostrar o seguinte, eu estou aqui fazendo um trabalho que é muito maior do que eu, né? E eu sou apenas um instrumento. Então veja... O vaso é importante, mas ele não é mais importante. O conteúdo é que é importante. E o conteúdo é que ele estava levando. Então veja, pessoas...
Eu digo comuns no aspecto assim, pessoas que não eram perfeitas. Gesiel observa isso em Paulo, quando ele diz para Abigail, não condene Paulo, ele defende a Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Então, essa é a lógica. E isso é muito importante, é interessante até, porque nós somos pessoas comunzinhas. Eles eram comuns, nós somos comunzinhos, né? Para mostrar que podemos crescer, apesar dos nossos erros, apesar das nossas fragilidades, nós temos condição de fazer algo também. Basta querer, basta se esforçar. Não deu certo? Tenta de novo. Não deu certo? Tenta de novo. Não sabe? Busca quem sabe. Nós vamos fazer um outro intervalo para a gente poder falar desse potencial que quem muito nos ama vê. E Jesus continua vendo isso também nos nossos corações. A gente já volta. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. A gente continua agora o nosso terceiro e último bloco, esse bate-papo gostoso aqui com o Simão Pedro, falando aí desse momento do Simão Pedro, seu xará da história, e que a gente estava falando de Paulo, né? O vaso escolhido. O vaso não é mais importante que o conteúdo, mas ele tem a sua importância. Senão não guarda o A conteúdo. gente não pode nem se desvalorizar demais e nem se supervalorizar. E o que Jesus quer? Eu não sou o vaso que Paulo era, mas o que nós somos agora? Vamos fazer um link? Continua, Simão, onde você parou? Vamos fazer um link com a nossa realidade Veja, também. se você voltar a Bartimeu, então vamos sair dos apóstolos.
Vamos lá para o nosso Bartimeu. Veja a passagem, rapidamente. Bartimeu, cego, sentado à beira do caminho, ouvindo Jesus passando, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que sou cego. As pessoas começaram a admoestar Bartimeu para que ele parasse de gritar. Quanto mais admoestava, mais alto ele gritava, até que Jesus ouve e para. Quando Jesus ouve e para, ele manda chamar Bartimeu. As pessoas chegam até Bartimeu e falam: tem bom ânimo, ele te chama. E aí diz o evangelista: Bartimeu, levantando-se, jogou fora a capa e foi ao encontro de Jesus. E chegando a Jesus, Jesus lhe pergunta: o que queres tu que eu te faça? Bartimeu prontamente respondeu: que eu veja. E Jesus disse: vê. E a partir daí abriu-se os olhos e Bartimeu começou a seguir a Jesus pelo caminho. Alguns elementos rápidos. Sentado à beira do caminho, ou seja, ele não estava no caminho, à beira, à margem. Estava à margem. Sentado, acomodado. Precisava voltar para a rota. Mas com vontade. Por quê? Porque ele ficou sabendo que Jesus passava e gritou. As pessoas disseram: não grita, e ele gritou mais alto, mostrando que tinha vontade. Jesus não foi até ele, mas parou, mostrando que quando nós determinamos, queremos, buscamos, é como se a vida desse uma parada para a gente chegar até lá. Jesus para, só que mandou um recado. A vida manda recado para a gente. Ele mandou um recado. Ele te chama. Mandou que pediu que chamassem-no e chegaram e disseram: ele te chama, tem bom ânimo. Ou seja, a vida manda recado. A gente só tem que estar bem animado para entender esses recados. Ou seja, Jesus não chega para nos ajudar. Coitado, deixa eu te carregar não, aqui. Ele ajuda. Movimento porque ele ajuda. Né? Na verdade, a atitude é nossa, a ajuda é dele. Porque a gente, quando pede ajuda, a gente quer o movimento dele e a ajuda nossa. E aqui, a atitude passiva. E ele resolve e eu estou pronto. Agora ali não. Problemas. Qual é a casa espírita mais forte? Será que é aquela que resolve os problemas? Qual é a casa religiosa? Aí que vem um detalhe, né? Você entrega as coisas para Deus, Deus te devolve e fala assim: resolva, mas te dou força. E Bartimeu foi isso. Aí vem um detalhe, ele se levantou, ou seja, saiu da posição de acomodado, sentado, se levantou e jogou fora a capa. O que é capa? Exterioridade. Para se aproximar de Jesus é de interior, não interessa a capa, não interessa o que está por fora. Ele jogou longe a capa e foi ao encontro. Quando ele encontrou, ele teve que responder uma pergunta. A gente, na vida, a gente corre atrás de muita coisa, mas não sabe o que está buscando. E quando você encontra, você não sabe o que fazer, porque você não sabe o que estava buscando. E perguntou: o que queres que eu te faça? Você tinha que estar pronta a resposta, que eu vejo. Ou seja, que eu tenha discernimento, não só a visão física, que eu entenda, que eu compreenda. E ele entendeu e compreendeu, porque a passagem termina com Bartimeu seguindo a Jesus pelo caminho. E ele estava à margem do caminho. A passagem começa sentado à beira do caminho e termina pelo caminho seguindo a Jesus. Ou seja, a pessoa normal, comum, necessitada, mas disposta, sabia o que buscava, esforçou-se para isso, passou a seguir. Nós somos pessoas normais, muitas vezes sentadas à beira do caminho. Está faltando jogarmos a capa fora, as exterioridades, está faltando levantar, está faltando responder a pergunta: o que você quer, não da sua vida, o que você quer para a sua vida. Porque a vida, ela nada nos dá, senão a devolução do que nós damos para ela. A vida é devolutiva, a vida não é ativa, ela é reativa. E Bartimeu mostrou isso. E é assim N outros exemplos. O centurião que foi pedir pelo apoio do servo, a mulher do fluxo de sangue, Pedro no titubeio do caminhar sobre as águas, e assim vai. Ou seja, pessoas com dúvida: Senhor, explica-nos essa parábola. Ou seja, o Senhor falou, mas nós não entendemos nada. E Jesus foi lá e explicou. Ou seja, pessoas que tinham interesse em aprender, talvez não conseguiam, mas tentavam. Jesus acalma uma tempestade. Pedro e os apóstolos: quem é esse homem? Que até os ventos o obedecem. Ou seja, pessoas que estavam buscando. Há uma passagem de Emmanuel no livro Contos e Apólogos, Humberto Campos, no livro Contos e Apólogos, que chama de O Candidato Intelectual. Belíssima, passagem grande, mas belíssima. Um jovem cuja característica era o grande acuidade intelectual que ele tinha. Começou a perguntar a Jesus como é que seria para segui-lo, e começou a perguntar: a que partido pertenceremos, qual seria o nosso exército, de onde viriam nossos recursos. Jesus foi respondendo da forma bem típica de Jesus, né? Quais são os nossos recursos, as nossas forças, e assim foi. Até uma hora que Jesus parou de responder. O jovem perguntou para ele: Senhor, por que não me respondes? E ele fala: procura-me
quando estiveres disposto de fato a seguir-me. Mas não foi nessa passagem que ele também convida a fazer alguns serviços? Não, nessa parte não, outra passagem. Tem outra passagem. Aí o que acontece? Ele diz, procura-me quando estiver disposto a me seguir. E fala Humberto de Campos, e Jesus saiu de Jerusalém e foi para Galiléia. E lá buscou homens rudes e simples que nada sabiam do direito romano ou da filosofia grega, mas estavam dispostos a segui-lo sem nada perguntar. Ou seja, essa é a lógica. Mas está aí disposto a a seguir. maturidade espiritual, para entender. É a maturidade espiritual, é a busca, é a necessidade. Eu posso até não ter a maturidade, mas se eu tiver a vontade, a maturidade desenvolve. Se eu der o primeiro passo, se eu fizer a busca. E é isso que marcou esses apóstolos. Segue-me, seguiu. Joga as redes fora, doravante, frente de pescador de homens, foi. Levanta e me segue, foi. Ou seja, estavam dispostos, ávidos. Talvez o que nos falte é a disponibilidade, disposição, a vontade, o querer. Talvez isso é que nos falte. Para a gente encerrar, só lembrando também uma outra passagem, Emmanuel comenta o vinde a mim. E aí, nessa passagem, Emmanuel fala, podes vir, já podes ir, pedindo essa vontade que demanda um movimento para um mestre que vai estar sempre com as mãos estendidas antes, durante, agora e sempre. Sempre. Quanto tempo nós vamos esperar para ficar na beira do caminho? Quanto tempo nós vamos ficar à beira do caminho, né? À margem? O caminho está posto. O caminho está trilhado. Está tão trilhado que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai. Quando eu digo vai, eu fico e o outro vai. Quando eu digo vem, eu já estou. E ele já trilhou o caminho e disse, é seguro, pode seguir. Queridos amigos, a gente se despede nesse momento, agradecendo a presença aí do nosso querido amigo Simão por esse papo gostoso e até o próximo Café com Luz. Beijo no coração de todo mundo. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas.
De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441 1277 ou WhatsApp 99799 1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical
quando o nosso querido amigo espiritual nos enviou a letra dessa música chamada Recomeçar, através de psicografia, a principal mensagem que ele nos trouxe foi de que sempre é tempo de recomeçar. Não importa se cometemos erros no passado, Deus, na sua imensa misericórdia, sempre nos dá chance de recomeçar. Igual aquela frase em que gosto muito: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo final. Então essa é a mensagem que a Banda Sol de Outubro deixa para todos vocês. Sempre é tempo de recomeçar. Preciso resgatar a família. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção, que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Confie, tudo passará. Um grande beijo no seu coração, até nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.